2024 já está indo embora e a minha meta de 12 livros para este ano foi concluída com sucesso. E hoje eu vou falar sobre o último livro dessa lista, que é Relatos de um Gato Viajante. Este livro, quando ele entrou para minha meta dos 12 livros para 2024, ainda não era tão popular, pelo menos não na minha bolha, né? E eu fiquei muito interessada nessa leitura porque eu li um tempo atrás Um Gato de Rua Chamado Bob, que é um livro americano, né? Um livro de não ficção e que conta a história de um ex-usuário de drogas e um gato. E eu fiquei muito interessada naquela leitura, gostei bastante, embora eu não seja uma gateira oficial. E eu esperava algo mais ou menos parecido, né, por essa linha, aqui com Relatos de um Gato Viajante, embora eu soubesse que é uma ficção. E esse livro, ele tem muitos fãs, né, no Japão ele vendeu horrores, acho que em vários países, né, ele sempre foi bem colocado na lista de livros. E eu sei que quem é gateiro gosta muito dele, quem tem uma sensibilidade um pouco maior, né, para essa relação com os animais também se emocionou bastante. E eu esperava uma leitura bem leve, assim, bem tranquila, tanto que eu deixei ela para dezembro. Lembrando que quando eu fiz esse cronograma lá no começo de 2024, eu não esperava, né, que a gente fosse passar aí pelas enchentes e por tudo que abalou, né, a nossa rotina aqui no Rio Grande do Sul na metade do ano. Eu acho que foi a época que as leituras mais leves foram mais importantes neste ano para mim. Mas de qualquer forma, ali na metade do ano eu li outros livros, né, e deixei Relatos de um Gato Viajante realmente agora para dezembro. E, de fato, já concluí essa leitura, foi uma leitura super rápida de fazer. Eu até pensei que esse vídeo ficaria para o começo de janeiro, né, em função do cronograma mesmo, né. Eu não esperava acabar ele em dezembro ainda, mas é realmente uma leitura muito fácil e é um livro que vai, né, sem grandes complicações. Bom, aqui a gente tem então um gato chamado Naná, que é adotado por um jovem adulto, ali, um rapaz que mora sozinho. Então esse gato vai morar com esse jovem rapaz nesse apartamento dele, moram só eles dois, e eles passam 5 anos vivendo juntos, morando juntos. Então era um gato de rua que ganha um lar, né? Se torna um gato doméstico. A gente não sabe muito sobre esse rapaz, né? O livro já começa nesse momento em que o gato é adotado, porque ele é atropelado, enfim, e o rapaz ali quer cuidar desse gato. Então moram só eles dois, eles ficam durante 5 anos juntos, mas chega um momento em que esse dono, né, do gato, ele precisa que outra pessoa cuide desse gato. E a gente não sabe por quê. Esse rapaz, ele gosta muito do gato, ele tem um apego muito grande a ele, embora a gente não tenha muitos detalhes sobre como foi a vida deles durante esses 5 anos, o livro tem um salto temporal, né, bem grande. A gente sabe que esse jovem, ele precisa encontrar alguém que cuide desse gato com muito carinho, com muito amor, tudo mais, porque ele está impossibilitado de continuar com o seu animalzinho. Então ele vai percorrer alguns lugares ali do Japão, visitando amigos de infância, né, pessoas que fizeram parte da sua vida em algum momento do passado, em quem ele confia e que podem ser tutores, né, desse gato. Só que assim, eu acho que só de eu falar aqui, vocês mais ou menos já imaginam que situação é essa, né? Porque o dono do gato, do Naná, ele nunca quer revelar para esses amigos o motivo pelo qual ele quer se desfazer do gato, já que ele ama tanto o Naná. Então, acho que, né, já é bem previsível qual que é o motivo. Esse foi um dos fatores que não me deixou tão satisfeita com a leitura, porque eu esperava um pouquinho mais de, não digo suspense, mas que a história fosse um pouco mais elaborada nesse quesito, que para mim, logo de cara, ficou, né, bem evidente o que estava acontecendo, embora a narrativa quisesse sustentar ali um mistério, né, em torno desse motivo. A primeira conversa que o dono do gato teve com um amigo falando sobre a situação dele, que era algo que ele não, enfim, que ele desconversou e não quis contar, para mim já ficou bem claro qual era esse motivo, e acredito que você que está aí me ouvindo também já sabe, né, qual era a situação que fez o dono do Naná querer se desfazer dele. Mas o fato então é que os dois vão
sair nessa jornada em busca de um novo dono para o Naná. E é aí, então, que a gente tem essa pegada do título, né? Porque aqui a gente tem capítulos que são inteiramente narrados pelo gato e também temos algumas aparições, né, do gato enquanto personagem por meio da descrição dos seus pensamentos e da comunicação que ele tinha com outros animais. Então, um ponto que eu gostei nessa leitura foi esse tom mais sarcástico, mais sagaz que o gato tem, né? E aqui a gente tem a personalidade do gato que corresponde muito a esse imaginário, né, em torno do gato, que ele é independente, que ele é às vezes snob e tudo mais, porque é um gato realmente bastante altivo, bastante independente e que se orgulha muito da sua condição de gato. Então ele vai deixar isso claro em muitas passagens aqui que se tornam cômicas, né? Tem muitos momentos que eu dei risada aqui com os pensamentos e as atitudes desse gato. Mas ao mesmo tempo ele é um gato extremamente carinhoso, por mais que ele não fale com todas as palavras mais afetivas, né, que existem, a gente percebe que ele é aquele tipo de personagem que tem ali uma casca grossa, mas que é muito amoroso, que ama muito o seu dono e também é muito leal ao seu dono. Então, enquanto eles estão nessa viagem, a gente percebe que o gato também faz alguns esforços para não encontrar um novo dono, porque ele não quer se separar, né, do seu dono, porque ele ama muito, né, esse rapaz que adotou ele e tal. Então, ele vai criando ali algumas pequenas situações que ajudam o destino a mantê-los juntos. E enquanto eles vão nessas casas, né, de amigos desse rapaz que é o dono do gato, a gente também vai descobrindo o passado desse jovem, né? A gente vai sabendo sobre a infância dele, sobre o histórico que ele tem com gatos, né? Ele teve um gato na infância que também foi muito importante para ele. Ele teve uma separação desse gato que envolveu várias questões ali na família dele que foram bem dolorosas. Então tem muitas cenas aqui que tem uma intenção claramente de comoção. Para mim elas não foram tão comoventes porque eu achei o livro muito rápido, um pouco rápido demais. E quando a leitura ela é rápida demais, eu acho que esse envolvimento mais emocional, para mim, ele acaba não acontecendo. Eu acho que as leituras rápidas, elas, na minha experiência, né, eu acho que elas conseguem despertar um pouco mais, assim, a questão cômica. Mas se a gente pensar na parte emocional, para mim, eu sempre preciso de uma leitura um pouco mais detalhada, mais aprofundada, que eu consiga me envolver. E aqui isso não aconteceu. Então, para mim ficou bem claro que a história ela tem uma carga dramática, né? Por mais que tenha esse gancho inicialmente leve, assim, da relação entre um dono e um gato viajando e tal, existe ali uma questão dramática bem importante, mas em momento algum eu me senti comovida, como acredito que seja a intenção dessa história. E até quando eu estava lendo, eu lembrei bastante de um livro que no enredo não tem nada a ver com essa história, mas que eu acho que tem alguns elementos ali que dão uma atmosfera bem parecida, que é aquele Um Vizinho Chamado Ove. Eu não sei se vocês já leram esse livro, mas ele é um livro que inclusive saiu filme com Tom Hanks e é uma história bastante comovente e o personagem que seria mais ou menos equivalente ao gato é um idoso bem ranzinza. E esse idoso também está passando por uma situação dramática e ele tem pessoas, né, ao redor dele que ele gosta bastante, mas ele tem essa casca dura, né, e enfim, tem essa resistência. Essas duas histórias não têm nenhuma relação no enredo, mas para mim elas têm uma atmosfera, assim, uma lógica bem parecidas. Mas eu gostei muito mais do Vizinho Chamado Ove porque é uma narrativa que é um pouco mais lenta, tem mais fatos, então a gente fica um pouco mais ali na vida de cada personagem. Então eu tive um pouco mais de tempo para me envolver realmente com os personagens. Aqui em Relatos de um Gato Viajante, eu não sei se é porque eu não sou uma gateira de carteirinha, mas eu não consegui sentir assim muita conexão com os personagens.
não consegui me comover muito, e no fim, quando a gente fica sabendo o motivo, né, pelo qual o tutor aqui precisa de um novo lar para o seu gato, para mim já era muito óbvio, né, não foi surpresa alguma. Eu até fiquei pensando se era a intenção da autora gerar esse mistério, né, em torno do motivo, porque para mim pareceu tão óbvio que é pouco provável que a intenção fosse realmente gerar um mistério. E se a intenção não era gerar um mistério, também não faz muito sentido a forma como foi apresentado ao leitor. Eu entendo que os outros personagens não poderiam saber do motivo pelo qual o dono do gato queria um novo lar para o seu gato, mas acho que o leitor poderia ter ficado sabendo de outra forma, mais no começo da história. Talvez o envolvimento teria sido maior. Então, essa é uma leitura assim muito tranquila de se fazer. Acho que para quem gosta de gato, talvez tenha assim um envolvimento maior com a história. Para mim, não foi das melhores leituras desse ano, mas pelo menos foi uma leitura rápida. Então, se não é para ser excelente, pelo menos não consumiu tanto do meu tempo, né? Nesse sentido, para quem quiser arriscar, posso dizer que dá para ler aí perfeitamente uns 2, 3 dias, né? Para quem está de férias por aí. Uma leitura muito tranquila. E é claro, né, temos aqui algumas passagens muito boas, muito bonitas, principalmente de descrições ali dos lugares que eles vão visitar ao longo dessa jornada em busca desse novo tutor para o gato. O final também é uma cena bonita, achei bem tocante, assim, embora não tenha me despertado lágrimas, nem nada disso. E eu falo isso porque eu vi muitas pessoas falando que o livro é muito tocante, muito emocionante e que se lavaram em lágrimas, né? Então eu já esperava algo bastante comovente. Mas para mim foi apenas uma leitura boa, não posso dizer que foi uma leitura ruim, mas ficou um pouco aquém do que eu esperava. Em relação a histórias envolvendo gatos, eu ainda prefiro Um Gato de Rua Chamado Bob. Então, pessoal, essa foi a minha última leitura da meta de 12 livros para 2024. Todos os livros que eu li e resenhei da meta, que foram os 12, né, eu não pulei nenhum, estão com vídeo aqui no canal. Eu vou deixar o link aqui embaixo, caso você queira conferir. Esse ano, então, eu li e resenhei dentro da meta dos 12 para 2024, Deserto dos Tártaros, do Dino Buzzati, A Filha Perdida, da Helena Ferrante, O Diário do Skinhead, do Antônio Salas, Dançar Tango em Porto Alegre, do Sérgio Faraco, Não Se Pode Amar e Ser Feliz ao Mesmo Tempo, do Nelson Rodrigues, Razão e Sensibilidade, da Jane Austen, Úrsula, da Maria Firmina dos Reis, As Boas Mulheres da China, da Xin He, O Perfume da Folha de Chá, da Dinah Jeffreys, Não Fossem as Sílabas de Sábado, da Mariana Salomão Carrara, Cujo, do Stephen King, e agora, então, Relatos de um Gato Viajante. Espero que vocês tenham gostado desse ano de leituras aqui no canal. Comenta aqui se tu teve uma opinião diferente, né? Se a tua experiência foi diferente com Relatos de um Gato Viajante ou com algum desses outros livros que lemos ao longo dos últimos meses aqui no canal. Agora sim, a gente vai se ver apenas em 2025, porque além dessa relação dos 12 para o ano, eu li vários outros livros que figuram entre os melhores do ano. Acredito que na primeira semana de janeiro eu traga aí a retrospectiva com o top 10 de 2024. Muito obrigada pela tua presença, um excelente ano novo e até mais.